Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso gigante da colina, trazendo aqui as principais informações sobre o nosso clube do coração. Vamos aqui repercutir ainda a confusão que a arbitragem arrumou na partida de ontem, prejudicando o Vasco em campo. Hoje, a diretoria do Vasco confirmou que vai protocolar um protesto na CBF exigindo explicações da comissão de arbitragem. Você vai conferir essa informação aqui no canal. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro, essa semana decisiva, né? O Vasco enfrenta o Flamengo na quinta-feira, então tem muita coisa importante. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta, conta aí com o seu like é muito importante, e também com a sua inscrição aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, e aquele recado para você que quer começar 2021 com uma renda nova, aprendendo a trabalhar de casa. Recomendo para você o curso que está aqui na descrição, que vai te ensinar a trabalhar de verdade na internet. Não é coisa para ficar milionário, rico, nada disso não. Esse curso por apenas R$ 67,00 vai te ensinar aí uma forma de trabalhar usando o seu celular, usando o seu computador, e você vai poder ganhar até R$ 4.000 mensais. Recomendo, o curso está aqui no link da descrição. O investimento é de apenas R$ 67,00, um trabalho de verdade que você vai ser recompensado aí de acordo com o seu esforço. Bom, e dando prosseguimento aqui aos nossos assuntos do Vasco da Gama, hoje foi um dia movimentado por conta da confusão de ontem, né? Ontem o senhor Wilton Pereira Sampaio garfou o Vasco em São Januário, né, não marcando pênalti no Léo Matos, não expulsando 2 jogadores do Bahia, então complicou muito a atuação do Vasco e custou, né, a gente pode dizer assim, que custou 2 pontos para o Vasco na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O vídeo que eu postei na parte da manhã, eu até coloquei aqui os 3 erros cruciais da arbitragem, né, que foram ali inexplicáveis, né, coisas que quando é um jogador do Vasco que dá uma cotovelada, mesmo sem querer, quando é um jogador do Vasco que por algum motivo tem uma entrada mais forte e acaba deixando o pé, é sempre expulsão. O jogador sempre vai para a rua. Se o Vasco faz um gol e teve uma falta lá no início da jogada, lá no campo de defesa, o VAR vai lá, marca essa falta, anula o gol. Contra o Vasco, o rigor da lei do VAR é impressionante, mas pau que dá em Chico não dá em Francisco, porque quando essa lei tem que ser utilizada a favor do Vasco, ela não é utilizada. E ontem tivemos 3 lances cruciais. Vou colocar de novo aqui para rodar enquanto eu falo. O primeiro, esse lance absurdo aí do pênalti não marcado no Léo Matos, que tentam alegar que a bola saiu, mas que se você for ver aí, a bola quica em cima da linha. A bola para sair ela tem que sair toda, ela quica em cima da linha e o goleiro do Bahia faz o pênalti no Léo Matos. Teve o cúmulo do absurdo, que foi a não expulsão do Gregory do Bahia nessa entrada criminosa em cima do Martim Benítez, né, que eu tenho certeza que fosse ao contrário, o Martim Benítez entrando assim no Gregory, ele teria sido expulso, mas o juiz não marcou nada, não deu nem amarelo pro Gregory, porque se ele dá amarelo pro Gregory, o Gregory teria sido expulso, já que ele já tinha o cartão amarelo, né, seria o segundo amarelo dele, mas o senhor Wilton Pereira Sampaio deixou passar batido. E para finalizar, o lance do Juninho Capixaba em cima do Marcelo Alves, que ele também deixa o pé e pisa ali no pé do Marcelo Alves. O lance também para ser chamado VAR numa possível expulsão, e em nenhuma aí dessas situações o VAR foi acionado, né? Isso é o maior agravante, é exatamente esse. Em nenhuma dessas 3 situações o VAR foi acionado. Bizarro. E para mostrar aqui mais uma vez 2 pesos e 2 medidas nesse Brasileirão, como a lei só funciona se for contra o Vasco da Gama, eu vou colocar aqui 3 lances que aconteceram nesse Campeonato Brasileiro. Foram 3 lances nesse Campeonato Brasileiro. O primeiro, esse soco que o Thiago Volpi dá no jogador, que é até do próprio Bahia.
numa partida São Paulo e Bahia. Esse soco aí não causou expulsão do Thiago Volpi, o juiz não marcou nem falta. Teve esse lance do Gregory em cima do Martim Benítez, que também não causou expulsão, mas o lance do Leandro Castan, esse que está aparecendo aí para você, esse sim causou expulsão do jogador do Vasco. Ou seja, em 3 lances semelhantes de uma agressão, mesmo que sem querer, só o jogador do Vasco foi expulso. Só o jogador do Vasco foi expulso. Eu não estou aqui querendo defender o Castan. Para mim, os 3 ali deveriam ter sido expulsos. Tanto o goleiro do São Paulo, como o jogador do Bahia, como também o Leandro Castan, que foi imprudente. Mas só o jogador do Vasco foi expulso. Essa sacanagem que está acontecendo com o VAR em relação ao Vasco. Bom, e hoje o presidente do Vasco, Jorge Salgado, apareceu ali na rede social para dizer que vai protocolar um protesto na CBF exigindo ali explicações da comissão de arbitragem sobre a atuação do VAR nas partidas do Vasco da Gama. Ele postou um texto dizendo ali que testou positivo para Covid-19, né? A gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho também, e numa parte desse texto o Salgado diz o seguinte: aproveito para informar que determinei que seja protocolado hoje na CBF um protesto com relação à atuação do VAR no jogo de ontem e requerendo uma reunião com a comissão de arbitragem. Então, o Jorge Salgado vai pedir aí essa reunião com a comissão de arbitragem. Eu acho que o principal que a diretoria do Vasco tem que pedir é o áudio da cabine, para saber o que esses caras conversaram, para nem chamar o árbitro lá para averiguar os lances decisivos a favor do Vasco. É isso que a gente quer saber. O que eles conversaram? Por que não chamaram? Esse áudio tem que ser divulgado aí pra gente, né? Para nós consumidores do produto. Afinal de contas, se não é o torcedor que é o consumidor desse campeonato brasileiro, enfim, o campeonato não serve para nada. Então a gente merece aí uma resposta, um esclarecimento do que eles conversaram e por que o VAR não foi chamado nesses lances que seriam favoráveis ao Vasco da Gama. Um verdadeiro absurdo o que aconteceu ontem, e a diretoria do Vasco disse aí que vai protocolar esse protesto na CBF e pedir explicações. Eu, particularmente, esse tipo de protesto, de, enfim, ofício na CBF, não sei o quê, a gente sabe que não adianta de nada, né? Porque não tem como voltar atrás, não tem como mudar o resultado da partida, mas é importante para marcar posição, marcar presença ali, como fez o dirigente do Sport quando ele insinuou que existia um favorecimento ao Vasco, para o Vasco não ser rebaixado no campeonato. Desde aquela declaração, você pode ver que qualquer lance duvidoso nunca é dado a favor do Vasco. Parece que existe um temor ali, uma pressão em cima da arbitragem, porque, tipo, se for a favor do Vasco, talvez vão achar que a gente está querendo salvar o Vasco ali contra os nordestinos, contra os times do Nordeste. Então, isso do Vasco marcar posição, na CBF as coisas funcionam assim, né? Hoje você é garfado, aí você vai lá e reclama para num próximo momento, na dúvida, ser marcado a favor de você. Mais ou menos isso que funciona. Então, o Vasco vai lá tentar também protocolar para ao menos deixar de ser garfado, né? Porque a gente não quer nem ser ajudado, mas se a gente deixar de ser garfado já tá bom demais. Eu já me dou por satisfeito já. Só de não ser garfado eu já tô contente. E falando aqui ainda de arbitragem, já foi definido quem vai apitar Vasco e Flamengo na quinta-feira. Rafael Claus de São Paulo será o árbitro e José Cláudio Rocha Filho será o juiz do VAR. Então, essa dupla aí que comanda o clássico na quinta entre Vasco e Flamengo. E eu disse alguns minutos atrás, né, sobre o Jorge Salgado ter testado positivo para Covid-19. Ele testou positivo para Covid. Vou aqui ler o esclarecimento, né, a postagem que o Salgado publicou na sua rede social. E enquanto o Salgado está afastado pela Covid-19, Carlos Roberto Osório assume o Vasco aí de forma interina até que o Salgado retorne às atividades presencialmente. Vamos lá, abre aspas aqui para Jorge Salgado. Torcida vascaína, testei positivo para Covid. Estou assintomático e vou cumprir quarentena em casa. Seguirei no exercício da presidência do Vasco, participando das reuniões e tomadas de decisão remotamente e chancelando os atos necessários à administração. A representação externa do clube ficará a cargo dos meus VPs gerais, em comunicação direta comigo. Aproveito para informar que determinei que seja protocolado hoje na CBF protesto com relação à atuação do VAR no jogo de ontem e requerendo uma reunião com a comissão de arbitragem. Foi aí o esclarecimento aí de Jorge Salgado. Então, vou ficando por aqui, as notícias foram passadas, vamos aguardar aqui se esse protesto aí na CBF, como vai andar
essa situação aí, essa reclamação formal do Vasco em relação à partida de ontem. Tamo junto, um grande abraço, deixa o like, se inscreva, saudações vascaínas, até a próxima, fui!